Ser humano na máxima potência. Eu sou Thiago Ruda e essa é a Escola Brava, gestão pessoal para alta performance. Todo o nosso conhecimento baseia-se na experiência. Aquilo que chamamos de conhecimento, obtido a partir de inferências, em que passamos do particular em geral, ou fundamentam-se sempre na experiência. Nas chamadas ciências exatas, as pessoas descobrem facilmente a verdade, pois ela recorre às experiências particulares de todo ser humano. O cientista não nos pede para crer em coisa alguma cegamente, mas possui determinados resultados oriundos de suas próprias experiências, e quando refletindo sobre eles nos pede para acreditar em suas conclusões. Apela para alguma experiência universal da humanidade. Em toda ciência exata, há uma base comum a toda a humanidade, de modo que logo podemos perceber a verdade, ou a falácia das conclusões que dela provém. Ora, a questão é, a religião tem alguma base semelhante nisso ou não? Terei de responder a essa pergunta tanto de modo afirmativo como negativo. Disse que a religião, da maneira que geralmente é ensinada em todo o mundo, baseia-se na fé e na crença, e na maioria dos casos consiste apenas de diferentes conjuntos de teoria. Essa é a razão pela qual vemos todas as religiões se confrontando umas com as outras. Essas teorias baseiam-se na crença. Uma pessoa diz que existe um grande ser sentado acima das nuvens e governando todo o universo. E me pede para acreditar nisso com base apenas na autoridade de sua afirmação. Da mesma forma, posso ter minhas próprias ideias, nos quais peço que os outros acreditem. E se me pedirem um motivo, não poderei dar um. Essa é a razão pela qual a religião e a filosofia metafísica possuem má fama hoje em dia. Toda pessoa instruída parece dizer: essas religiões são apenas punhados de teoria sem qualquer parâmetro para julgá-las. Cada um pregando suas próprias ideias favoritas. No entanto, existe na religião uma base de crença universal que preside todas as diferentes teorias e todas as variadas ideias de diferentes seitas em diferentes países. Ao buscarmos seu fundamento, descobrimos que também se baseiam em experiências universais. Primeiramente, se você analisar todas as diversas religiões do mundo, descobrirá que elas se dividem em duas categorias: as que possuem escrituras e as que não possuem escrituras. As que possuem escrituras são as mais fortes e têm o maior número de seguidores. A maioria das que não possuem escritura desapareceu, e as poucas religiões mais recentes contam com um pequeno número de seguidores. Todavia, em todas elas encontramos um consenso: o de que as verdades que ensinam são frutos das experiências de determinadas pessoas. O cristão lhe pede para acreditar em sua religião, acreditar em Cristo e aceitá-lo como encarnação de Deus. Pede para crer em um Deus, em uma alma, em um estado mais elevado da alma. Se eu lhe pergunto o motivo, ele diz acreditar nisso. Porém, se você for à fonte original do cristianismo, descobrirá que se baseia na experiência. Cristo disse que via Deus. Os discípulos disseram que sentiam Deus, e assim por diante. Do mesmo modo, no budismo, trata-se da experiência de Buda. Ele vivenciou determinadas verdades,
viu-as, entrou em contato com elas e as pregou ao mundo. Assim, também ocorre com os hindus. Os autores de suas escrituras, chamados rishis ou sábios, declaram ter experienciado certas verdades que passaram a pregar. É claro, portanto, que todas as religiões do mundo foram estruturadas sobre aquela única fundação universal e adamantina de todo o nosso conhecimento: a experiência direta. Todos os mestres viram Deus, todos viram suas próprias almas, viram seu futuro, viram a eternidade. E o que viram, pregaram. Existe, contudo, uma questão peculiar colocada pela maioria das religiões, especialmente nos tempos modernos, de que essas experiências são impossíveis nos dias de hoje. Elas só foram possíveis para poucos homens, aqueles que fundaram as religiões, que mais tarde levaram seus líderes. Hoje, essas experiências tornaram-se obsoletas e, portanto, temos agora de aceitar a religião com base na crença. E isso eu nego completamente. Caso tenha havido uma experiência neste mundo, em qualquer ramo particular do conhecimento, necessariamente essa experiência foi possível milhões de vezes antes disso e se repetirá eternamente. Uniformidade é a rigorosa lei da natureza. Aquilo que ocorre uma vez pode ocorrer sempre. Os mestres da ciência oriental hindu, portanto, declaram que as religiões não se baseiam apenas na experiência de tempos antigos e que nenhum homem pode ser religioso até que ele mesmo tenha as mesmas percepções. Em Raja, a ciência que nos ensina como obter essas experiências, de pouco adianta falar sobre religião até que tenhamos sentido, porque existe tanta perturbação, tantas lutas e disputas em nome de Deus. Mais sangue tem sido derramado em nome de Deus do que por qualquer outro motivo. Porque as pessoas jamais se dirigem à fonte original. Contentaram-se apenas em aceitar mentalmente os costumes de seus antepassados. E queriam que os outros fizessem os mesmos. Que direito tem uma pessoa de dizer que tem uma alma se ela não a sente? Ou que existe um Deus se ela não o vê? Se existe um Deus, temos de vê-lo. Se existe uma alma, temos de percebê-la. Do contrário, seria melhor não crermos. É melhor ser um ateu declarado do que um hipócrita. Por um lado, entre as pessoas instruídas, a ideia moderna de que a religião, a metafísica e toda busca por um ser supremo são inúteis. Por outro lado, entre as pessoas com alguma instrução, parece que a ideia é de que essas coisas realmente não têm fundamento, de que seu único valor consiste no fato de fornecer forte energia motivacional para se fazer bem ao mundo. Se os homens acreditam em Deus, eles podem se tornar bons, moralizados e assim ser bons cidadãos. Não podemos culpá-los por abrigar essas ideias, ao vermos que todo o ensinamento que esses homens recebem é o de simplesmente acreditar numa eterna ladainha, sem nenhuma substância por detrás. Pede-lhes que vivam de palavras e poderão fazê-lo? Se fosse possível, eu não teria a menor consideração pela natureza humana. O homem quer a verdade, quer experienciar a verdade por si mesmo. Quando a tiver entendido, realizado, sentido essa verdade no fundo de seu coração, só então, declaram os Vedas, todas as dúvidas se desvanecerão. Toda a treva será dissipada e tudo que estiver torto
será endireitado. Ó filhos da imortalidade, mesmo vós que habitas as esferas mais elevadas, o caminho foi encontrado. Existe uma saída para todas essas trevas, e esta saída é perceber aquilo que está além de todas as trevas. Não existe outro caminho. A ciência oriental propõe-se a apresentar à humanidade um método prático e cientificamente estruturado para se alcançar essa verdade. Em primeiro lugar, toda ciência deve ter seu próprio método de investigação. Se você quiser se tornar um astrônomo, de nada adiantará se sentar e começar a chamar astronomia, astronomia. O mesmo acontece com a química. Temos de seguir um determinado método. Você deve ir a um laboratório, pegar diferentes substâncias, misturá-las, combiná-las, fazer experiências com elas, e a partir disso, um conhecimento de química surgirá. Se você quiser ser um astrônomo, deverá ir a um observatório, usar um telescópio, estudar as estrelas e os planetas, e então você se tornará um astrônomo. Cada ciência deve ter seus próprios métodos. Eu poderia pregar a você milhares de sermões, mas isso não faria uma pessoa religiosa, a menos que praticasse o método preconizado. Essas são as verdades dos sábios de todos os países, de todas as eras, de homens puros e altruístas, que não possuíam outra motivação senão a de fazer o bem ao mundo. Todos eles declararam ter encontrado uma verdade mais elevada do que aquilo que os sentidos podem nos trazer, e fazem um convite à verificação de tal. Eles nos pedem para adotar um método e praticar honestamente. E então, caso não encontremos essa verdade mais elevada, teremos o direito de dizer que não há veracidade na afirmação. Mas, sem ter feito isso, não estaremos sendo racionais ao negar a verdade de suas asserções. Assim, devemos trabalhar firmemente usando os métodos prescritos, e a luz virá. Na obtenção de conhecimento, fazemos uso de generalizações, e a generalização se baseia na observação. Primeiro, observamos fatos, então generalizamos, e por fim, tiramos conclusões ou princípios. O conhecimento da mente, da natureza interna do homem e do pensamento nunca pode ser obtido sem que antes tenhamos o poder de observar os fatos que estão ocorrendo internamente. A observação dos fatos do mundo exterior é comparativamente fácil, pois muitos instrumentos foram inventados para este propósito. Mas, no mundo interior, não dispomos de instrumentos que possam nos ajudar. No entanto, sabemos que a observação é necessária para termos uma verdadeira ciência. Sem uma análise adequada, nenhuma ciência faz sentido. É tudo mera teoria. E é por isso que todos os psicólogos discutem entre si, desde o início dos tempos, exceção feita àqueles poucos que descobriram os meios de observação. A ciência oriental milenar antiga, em primeiro lugar, propõe-se a nos dar tais meios para a observação dos estados interiores. O instrumento é a própria mente. O poder da atenção, quando devidamente guiado e dirigido para o mundo interior, analisará a mente e iluminará os fatos para nós. Os poderes da mente são como um raio de luz dissipado. Quando estão concentrados, iluminam. Esse é o nosso único meio de conhecimento. Todos o utilizam, tanto no mundo exterior quanto no interior. Mas, para o psicólogo, a mesma observação minuciosa que o cientista dirige para o mundo exterior deve ser dirigida para o mundo interior. E isso exige muita prática. Desde a nossa infância, fomos ensinados a prestar atenção apenas às coisas
exteriores, nunca as interiores. Por isso, a maioria de nós quase perdeu a faculdade de observar o mecanismo interior. Voltar a mente, por assim dizer, para o interior e impedi-la de ir para o exterior é então concentrar todos os poderes da mente e projetá-los sobre a própria mente, a fim de que possa conhecer sua própria natureza e analisar a si mesmo é uma tarefa muito árdua. No entanto, esse é o único caminho para qualquer abordagem científica do tema. Para que serve esse conhecimento? Em primeiro lugar, o próprio conhecimento é a mais elevada recompensa do conhecimento. E em segundo, nele também há utilidade. Ele removerá todas as nossas aflições. Quando ao analisar a própria mente, a pessoa se deparará, por assim dizer, com algo que nunca é destruído. Algo que por sua própria natureza é eternamente puro e perfeito. Ela deixará de sofrer, deixará de ser infeliz. Todo sofrimento tem origem no medo, no desejo não atendido. A pessoa descobre que nunca morrer e então não mais terá medo da morte. Ao saber que é perfeita, não mais terá desejos vãos. E estando ausentes essas duas causas, não haverá mais sofrimento. Haverá perfeita bem-aventurança, mesmo enquanto neste corpo. Eu sou Tia Buda e essa é a Escola Bhava, autoconhecimento na prática. Ser humano